Prezados irmãos e irmãs, celebramos hoje o sexto domingo do tempo comum. Na liturgia deste domingo, continua a leitura do chamado Sermão da Montanha, que nós iniciamos há 2 domingos passados com as bem-aventuranças. E depois das bem-aventuranças, que são o programa de vida de nosso Senhor Jesus Cristo, para Ele próprio e também para os seus discípulos, aqueles que tomarem a decisão de segui-lo, nosso Senhor, então, no Evangelho de hoje, nos apresenta uma série de sentenças, onde Ele faz toda uma interpretação atualizada, renovada, usando da sua própria autoridade para fazer, então, esta interpretação. Lembre-se que Ele não veio para destruir, como Ele mesmo disse, a antiga lei, mas dar-lhe a sua plenitude, ou seja, restaura, aperfeiçoa e também eleva a uma ordem superior todos aqueles preceitos do Antigo Testamento. Nós somos convidados, portanto, a refletir sobre qual deve ser a nossa atitude enquanto cristãos diante da lei de Deus e também as implicações que a mesma lei tem nas nossas opções de vida, nas nossas escolhas. O que Jesus deseja, prezados irmãos e irmãs, é a perfeição da lei. Realmente uma observância do coração, não a letra da lei pela letra da lei, mas de fato entrando no âmago da lei, que é o amor. Nesse sentido, não simplesmente matar fisicamente, mas também observar que eu devo evitar qualquer tipo de sentimento que diga respeito a um rebaixamento da dignidade do meu irmão. E nesse sentido, o matar aqui não somente o matar físico, material, mas também devemos evitar a morte, evitar matar psicologicamente e até mesmo moralmente o irmão por desprezo, depreciação e até mesmo por inveja. Não basta não cometer adultério, como decretava o preceito do 6º mandamento, mas é preciso também, a partir da autoridade, da interpretação do próprio Jesus, ser fiel àquela pessoa com quem se casa. Deste modo, qualquer pessoa que, estando numa situação de casada, deseja uma outra pessoa, ou vice-versa, um solteiro que deseja alguém casado, está cobiçando. Então, Jesus vai no âmago da questão, ensinando-nos que não basta o ato em si mesmo, mas o simples desejo, o simples consentimento. Então, logicamente que não só o desejo, mas também o consentimento naquele pensamento, naquele desejo. Portanto, entender sobre essa perspectiva do matrimônio que o matrimônio é uma vocação, uma entrega de vida, total doação um ao outro, e por isso mesmo uma vocação em que os dois deverão enfrentar juntos os desafios, os sofrimentos e também as crises. Mas exige, nesse sentido, uma contínua conversão interior que inspire o amor, a justiça, a misericórdia e as relações fraternas numa simplicidade de criança. Só em Deus, prezados irmãos e irmãs, é que poderemos conseguir verdadeiramente a luz e a força para alcançarmos o procedimento ideal que nos conduzirá à verdadeira liberdade e à plena felicidade. Jesus, como Ele mesmo afirmara, não veio a abolir a lei, mas veio levá-la à perfeição. Então, depois de ter anunciado os grandes princípios da nova lei nas bem-aventuranças, Ele agora vai desenvolvendo, através dos seus ensinamentos, no contexto do Sermão da Montanha, e aprofundando exatamente o espírito dos mandamentos dados ao povo de Deus por Moisés. Trata-se, portanto, de cumprir não apenas materialmente os mandamentos, mas dar-lhes
o verdadeiro espírito de justiça e de amor. Daí as palavras de Jesus: ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Essas afirmações de nosso Senhor Jesus Cristo servem exatamente para ratificar, para reforçar ainda mais aquilo que ele está ensinando a respeito dos mandamentos. Isso em relação à vida, à felicidade, ao amor conjugal e à própria verdade. Não basta, por exemplo, como já disse anteriormente, não matar. É preciso também evitar palavras de desamor, de ressentimento, de desprezo para com o próximo. Não basta privar-se dos atos materiais contra a lei. É preciso eliminar também os maus pensamentos, os maus desejos, porque quem os concede já pecou, como disse nosso Senhor em seu coração. E assim também vale para os demais mandamentos. Quanto ao adultério, Jesus insiste na interioridade e fidelidade matrimonial, apelando ao amor verdadeiro e leal. As pessoas que se deixam levar pelos instintos podem provocar graves problemas a si próprias, às suas famílias e aos outros, pelo que é preciso ter coragem para saber cortar pela raiz determinadas situações que possam vir a causar posteriores dificuldades, contratempos. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescenta: se vossa justiça não for maior que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Em que consiste, na verdade, esta plenitude da lei de Cristo, esta justiça superior que ele exige? Jesus vai explicar isto mediante uma série de antíteses, entre os mandamentos antigos e o seu modo de os repropor. Cada vez que ele começa a ouvir o que foi dito aos antigos, então afirma: mas eu vos digo. E assim acontece no Evangelho de hoje por 6 vezes. A novidade de Jesus, portanto, consiste essencialmente no fato que ele mesmo completa os mandamentos com o amor de Deus, com a força do Espírito Santo que habita nele. E nós, através da adesão da fé em Cristo que nós fizemos pelo batismo, podemos abrir-nos à obra do Espírito Santo, que nos torna, portanto, capazes de viver o amor divino. Por isso, cada preceito se torna verdadeiro como exigência de amor e todos convergem no único mandamento: ama a Deus com todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Vai dizer São Paulo, inclusive, escrevendo aos Romanos, que o amor é o cumprimento perfeito da lei. Então, essa expressão de São Paulo como que resume tudo aquilo que hoje nós estamos meditando a partir do Evangelho deste domingo. E nós, como observamos os mandamentos com o espírito do Antigo Testamento, fazer isto ou aquilo porque é lei, porque é obrigado, por que é que nós vamos à missa? Deveríamos nos perguntar isto diariamente, principalmente nos finais de semana. Por que eu vou à missa? Porque é um preceito? Jesus repete para nós hoje: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vai dizer ele ainda: quem me ama, guarda os meus mandamentos. Seja, portanto, a nossa observância, prezados irmãos e irmãs, uma sincera e profunda expressão do nosso amor para com Deus. Peçamos a Deus a graça de vivermos os seus mandamentos. Vai dizer o livro do Eclesiástico hoje na primeira leitura: se quiseres observar os mandamentos, eles te guardarão. Se confias em Deus, tu também viverás. A vida e a morte, o bem e o mal estão diante do homem. O que ele escolher, isso será dado. Diz o Eclesiástico. O homem, portanto, é livre e por isso mesmo responsável das suas ações. Precisamos, portanto, diariamente pedir os auxílios divinos pela intercessão de Nossa Senhora e de São José, para que possamos, com a sua graça,
cumprir bem os mandamentos da lei de Deus. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.